O IBCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, acabou confirmando o que já sabíamos, que o terceiro trimestre foi péssimo para a economia brasileira. O IBCBR sinaliza o que pode ter acontecido, depois o PIB confirma se houve de fato um tombo tão forte como esse que foi sinalizado, com uma retração da atividade de 0,78%. Foi pior do que o segundo, quando a retração ficou em 0,42%. No mês de setembro, até teria ocorrido uma melhora aí, com uma expansão de 0,15% em relação a agosto. Mas, de qualquer modo, se descontados os fatores sazonais, o tombo seria de 2,98%. E nós já tivemos alguns indicadores que vão exatamente nesse sentido, que ainda houve uma piora de atividade em setembro na comparação com agosto. Foi o caso do setor de serviços, que o IBGE divulgou nessa semana mesmo um balanço, com uma retração maior no mês de setembro. O fato é que a economia brasileira continua numa situação de crise muito séria. Pelo IBCBR, o acumulado até o mês de setembro apontou uma retração da atividade de 4,83%, isso sem ajuste sazonal. Com ajuste sazonal, chega a 5,19%. De qualquer forma, um número péssimo, que demonstra uma dificuldade enorme de a economia reagir. E isso não deve ser muito diferente agora neste último trimestre, não. O comércio não espera uma reação mais forte de vendas e todo esse cenário acaba reforçando o que nós estamos vendo agora de manifestação da sociedade contra a situação atual. Claro que tem a questão da corrupção, da tentativa dos políticos de salvar a própria pele, alterando legislação, tentando esvaziar a Lava Jato, com desculpa aí de reformulações políticas, de ir contra abuso de poder, nada disso. No fundo, tem vários deles querendo mesmo livrar a pele de um processo mais sério na justiça, porque é difícil encontrar um político hoje que não tenha alguma conta a acertar com a justiça por corrupção, por desvio de verbas. Nós temos 2 governadores do Rio de Janeiro presos, isso explica em parte a situação caótica financeira que o Rio de Janeiro está vivendo, cuja conta vai bater na sociedade. O governador atual, Pezão, já até retirou alguma das propostas que apresentou, quer que haja uma contraproposta dos servidores no sentido de uma contribuição maior, de como o Rio de Janeiro poderá fechar as contas, quer que o governo refaça os cálculos de royalties do petróleo, que é uma receita que pesa muito no orçamento do Rio de Janeiro, mas todo esse histórico de corrupção do Estado acabou resultando nessa situação que ele vive hoje. É uma questão de opção política feita pelos ex-governadores, não só no desvio de verba, de superfaturamento, mas na condução mesmo, o inchaço da máquina, o apadrinhamento, tudo isso leva a um desequilíbrio fiscal muito sério. E no âmbito federal a história não foi muito diferente. Nós tivemos uma gastança imensa do governo, especialmente para garantir a eleição. Primeiro, a eleição da presidente Dilma lá atrás e depois a reeleição dela, quando foi caracterizado o estelionato eleitoral. Depois das eleições, é que ela foi fazer as correções que deveria ter feito muito antes na economia, no que se refere à política de juros, reajuste de preço de combustível, de tarifa de energia. Isso ocasionou uma disparada da inflação, que ajuda hoje a fazer com que a população sofra muito com perda de poder de compra. Houve desequilíbrios também em relação às finanças públicas, cuja correção de rota agora também custa muito em termos de atividade econômica. O governo tem uma total incapacidade de investir, de alavancar um desempenho melhor da economia. O governo está de mãos atadas e não pode tomar as chamadas medidas anticíclicas, que são aquelas medidas em que normalmente o governo tenta estimular a atividade econômica nos momentos de crise. Só que agora a crise foi provocada pelo próprio governo, por um desequilíbrio fiscal, por ter segurado preços de uma forma artificial, por ter segurado os juros lá atrás, dando espaço para a inflação avançar. Então nós temos vários focos de desequilíbrio estrutural da economia brasileira e a correção disso tudo vai levar um bom tempo. Então, além de nós termos de conviver hoje com esses dados muito fracos de atividade, possivelmente nós teremos de esperar por um bom tempo até que a economia comece a apresentar um desempenho mais favorável. Isso pode começar a acontecer no ano que vem, mas as projeções para o ano que vem estão sendo revistas para pior. Devemos crescer sim, podemos sair do vermelho, mas já tem muita gente que considera inclusive a possibilidade de alguma recessão adicional, pelo menos no começo do ano. E aí, se vier o crescimento, esse crescimento deve ficar por volta de 1%, 1,5% nas projeções mais otimistas.